Uma pessoa com quem você se importa já sentiu vergonha por você ser o que é? Depois disso, ser feliz sendo você mesmo parece uma maldição. A maldição de ser feliz. Sim, essa é a lenda da criança que nasceu sorrindo. O normal, dizem que é chorar, porque sorrir é para selfies que nós fazemos para os outros. Já perceberam? Sorrir é para selfies que nós fazemos para os outros. Foi o que eu aprendi observando. Que com o passar do tempo, parecia que a maldição voltava a cada sorriso e eu morria de vergonha. Mas o que teria acontecido se eu tivesse aprendido que a pessoa com quem eu mais devesse me importar fosse comigo mesmo? Talvez não sentisse vergonha por não ser tido como normal, ou ainda normal seria a gente não sentir vergonha por ser o que é. Com o passar do tempo, a maldição morreria a cada sorriso. E eu renasceria. Eu nasci com a maldição de ser feliz. Eu só queria ser normal. Sorri só quando dizem X. Procurei alguma cura pra esse mal, mas percebi que a maldição estava mesmo em ser normal. Logo no nascimento já era visível, e para um pai tão sério aquilo era horrível. Um filho nascer palhaço não foi razão para festa. Mas que cabelo estranho, que nariz é esse? Depois, adolescente, mandaram que escondesse, com uma espinha falsa bem no meio da testa. E ele fez o seu papel, foi sério o tempo inteiro, só dava risada trancado no banheiro. Ganhou uma maleta e partiu atrás de emprego. Lá foi nosso palhaço vestido de adulto, com cara emburrada em linguajar tão culto, mas falar em alegria pra ele era grego. Diplomas, um currículo e o seu repertório, chega ao circo de horrores chamado O Escritório. Lá a sua fantasia é mais uma entre tantas: o domador enjaulado que mata um leão por dia, o malabarista desequilibrado fazendo acrobacia, a engolidora de sapos com um nó na garganta, a tiradora de facas com a língua afiada explica a regra do jogo. Ninguém encontraria o chefe, porque ele cospe fogo. Mas aparece o ilusionista anunciando a sexta-feira, e o palhaço, que perdeu a alegria procurando se encontrar, leva no peito um sorriso estampado no crachá. Eu nasci com a maldição de ser feliz. Eu só queria ser normal. Sorri só quando dizem X. Procurei alguma cura pra esse mal, mas percebi que a maldição estava mesmo em ser normal.
debaixo dessa careca, eu sei que existe uma peruca e aquela ideia maluca de quem sabe um dia ser feliz. Debaixo da maquiagem eu sei que existe um palhaço que vai entender que o fracasso é não assumir o seu nariz. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. Finalmente chegou a noite do nosso encontro, do nosso mergulho. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Muito obrigado pela presença. Eu estou aqui hoje para dividir com vocês a história de como eu assumi o meu nariz. Me diz o que é pior: desistir do que quer ou se contentar com o que nunca quis? Me diz o que é pior: desistir do que quer ou se contentar com o que nunca quis? O que a gente não quer sempre parece mais fácil de conseguir. E mesmo sem eu ter realmente tentado aquela coisa de verdade, tentado o que eu realmente queria, por muito tempo nessa minha história, nessa busca de assumir o meu nariz, eu confundi ganhar a vida com perder a vida inteira. E como eu não sabia o que buscar, eu estava ali procurando desculpas ou culpados, e como eu não sabia onde queria chegar, eu acabei obedecendo aonde deveria ir. Contentar com o que nunca quis. Ei, o que é pior me diz: desistir do que quer ou se contentar com o que nunca quis. Sejam bem-vindos, atores do cotidiano. Essas personagens de um rebanho inanimado que sofrem do mesmo dilema. Estão velhos demais para dizerem que são muito novos e passam uma vida inteira no mesmo papel. Tá ruim, mas dá pra levar. Não foi minha culpa, não tá fácil pra ninguém. Sabe aquele cara que ia, mas não foi? Não foi, não foi, não foi, não vai. São 6 horas da manhã, vou mudar. Deixa pra amanhã. É recém segunda-feira. Você já está de pé pra fazer o que não quer. Acha que ganhar a vida é perder a vida inteira. Mais um sábado na empresa já não é surpresa, você pensa: e o meu aumento? O telefone vai tocar, é seu chefe em frente ao mar. Você manda ele a merda, mas é só no pensamento. Me diz o que é pior: desistir do que quer ou se contentar com o que nunca quis? Sejam bem-vindos, astronautas que não miraram a lua, os fotógrafos que deixaram o momento escapar. Bem-vindos, cantores sem voz ativa, os músicos de alma silenciosa. Sejam muito bem-vindos, escritores que só aprenderam a ler. O que é pior me diz: desistir do que quer ou se contentar com o que nunca quis. Ei, o que é pior me diz: desistir do que quer ou se contentar com o que nunca quis. Bate palma quem se engasga com a desculpa que ninguém engole mais. Bate palma quem coloca toda a culpa nos seus filhos, nos seus pais. Bate palma quem não sabe onde quer chegar, mas obedece onde deve ir. Bate palma porque todos estão batendo sem saber por que aplaudir. Sejam bem-vindos, astronautas que não miraram a lua, os fotógrafos que deixaram o momento escapar. Bem-vindos, cantores sem voz ativa, os músicos de alma silenciosa. Sejam muito bem-vindos, escritores que só aprenderam a ler. Você já se preocupou em dar satisfação a quem não devia? Por muito tempo eu dei muita satisfação a quem não devia nessa minha trajetória, dessa busca de assumir o meu nariz.
E com certeza na trajetória de vocês irão aparecer vários personagens que a gente chama aqui de Willie Walker. Já ouviram falar no Willie Walker? Aquele cara que não perdoa a imperfeição de ninguém, mas tem as maiores desculpas para ele mesmo. Conhece alguém assim? Aquele cara que faz piada com os outros para mascarar algo que incomoda nele mesmo. Atualizando hoje, o Willie Walker é aquele cara que está lá, enquanto você, resolve fazer um vídeo, se expor, fala, olha só que ideia maluca, vou falar poesia na internet. Vou falar poesia, vou botar um vídeo. Aquele cara que está lá em casa de pijama e fala, no seu lugar eu faria diferente. Está tudo errado. Mas não está, ele está em casa e tudo bem. Mas eu acredito que a gente tem que, nessa jornada, nessa busca, a gente tem que entender muitas vezes que esse Willie Walker, essa voz, às vezes aparece no espelho também. E fala, lembra quando você tentou e deu errado? Deixa de ser ridículo tentar essa altura da vida, com essa idade. Para de sonhar, leva a vida a sério, é ridículo tentar de novo. E quantas vezes a gente tenta, consegue e agradece muito por não ter dado voz a esse Willie Walker. Quando a gente não dá voz ao Willie Walker, ele continua falando sozinho, como sempre foi. E para que hoje a gente consiga falar mais alto, que esse sonho, que essa vontade fale mais alto do que essa voz que a gente chama de Willie Walker, eu preciso da ajuda de vocês, por gentileza. Eu preciso que vocês digam rei, que é um grande, mas com mais carinho, com mais afeto, com mais gentileza, é um rei. Toda vez que ele disser não, mas rei, né, gente? Agora sim. Desculpas não faltavam para Willie Walker. Mal acabado a la Rodin, não tinha pinta de galã. Sem ter amigos pra gangorra, ele vivia sempre down, trancado na sua masmorra. De lá só vigiava a liberdade alheia. Se fosse um bicho era coruja, atento pra que nada fuja. Voyeur da nossa realidade, ele só via o que podia ser, refém das possibilidades. Willie como um crítico de TV, Para de sonhar, que não atua, leva a vida a sério, prefere é ridículo tentar de novo. De camarote ele assiste a vida que podia ter, que podia ter. Vem comigo! Mais forte. Sentado na plateia, Willie sabe tudo, mas não tem banda, ele é tiete, que só namora na internet. Por nunca se arriscar com nada, ele se vinga de quem tenta, vaiando lá da arquibancada. A vida é ficção pro nosso Willie Walker, mera audiência do possível, o seu final é previsível e seu marasmo não me choca. Enquanto o tempo tá passando, consome as chances com pipoca. Willie como um crítico, para de sonhar, TV, leva a vida a sério. Eu falei que ia dar errado. Prefere ver de camarote ele assiste a vida que podia ter. Vem comigo! Que podia ter. Willie como crítico de TV, Para de sonhar, que não atua, leva a vida a sério. prefere ver de camarote ele assiste a vida que podia ter, que podia ter. Tá fraco,
mais forte. Lá em cima, lá em cima. Mais forte. Não se escuta falar em Willie Walker em São Paulo. Muito obrigado. Alguém já te falou que é impossível? Nessa caminhada, nessa busca de assumir o meu nariz, eu percebi várias vezes que pessoas queridas, que não tinham a intenção de machucar, às vezes traziam esses julgamentos, esses comentários de que eu não era bom o bastante ou que seria impossível. Mas é preciso perceber que se trata muito mais de cuidado do que invalidação. Muitas vezes a gente precisa de algo maior do que essa desculpa, maior do que esse impossível, para transformar de fato esse impossível numa esperança, aquele quem sabe, por que não? E aí tem algo que movimenta esse primeiro passo, que é encontrar algo, perceber algo que te faça de fato se sentir vivo. Porque tem uma diferença entre dormir e acordar todo dia insatisfeito, chegar atrasado para estar onde não quer. Então eu pergunto, e me pergunto a cada segunda-feira, a cada sexta-feira, seja lá o que for, o que você faz para viver é o que faz com que você se sinta vivo? Quem sempre acreditou até o fim, lá no início, eu sei que ouviu coisas assim: você tá louco? Volta pro mundo. Viver de sonho é profissão de vagabundo. Mas acontece é que eu sonho acordado, olhos abertos para as oportunidades. Fique à vontade, faça força pro outro lado. Eu acredito é só na força de vontade. Alguém já te falou que é impossível? Ou deu risada do seu plano mais incrível? Ele não muda, ele não cresce. Já é um homem, só que nunca amadurece. Eu sou assim, a minha alma é de criança. Cai uma estrela e ainda faço o meu pedido. Eu sonho alto, mas a minha fé alcança. E tudo muda depois de ter conseguido. Alguém já te falou que é impossível e deu risada do seu plano mais incrível. Ele não muda, ele não cresce. Já é um homem, só que nunca amadurece. Eu sou assim, a minha alma é de criança. Cai uma estrela, ainda faço meu pedido. Eu sonho alto, pois a minha fé alcança. E tudo muda depois de ter conseguido. Alguém já te falou que é impossível? Ou deu risada do seu plano mais incrível? Ele não muda, ele não cresce. Já é um homem, só que nunca amadurece. Eu sou assim, a minha alma é de criança. Cai uma estrela, ainda faço o meu pedido. Sonho alto, mas a minha fé alcança. E tudo muda depois de ter conseguido. E tudo muda depois de ter conseguido. E tudo muda depois de ter conseguido.
Sabe que eu estava pensando nessas palavras que chegam muitas vezes, a gente estava comentando nesse processo, né, dessa caminhada, como chegam essas palavras, a gente decifrou, definiu como um bastão de frustrações. E muitas vezes são frustrações hereditárias, como eu falei, né? Essa percepção, repito, que se trata muito mais de cuidado do que invalidação, talvez torne mais tranquilo esse processo de chegar e fazer a pergunta ou responder a próxima pergunta com sinceridade, de forma positiva, que é o seguinte: se você pudesse escolher, você seria quem se tornou? Eu estou falando você com você, esquece o bastão de frustrações, hereditárias ou não. Mas quando eu escrevi, quando eu estava nesse momento da minha vida, eu não tinha certeza de nada. Eu não sabia se isso era bom ou ruim. Até eu perceber que as respostas que eu tinha eram exemplos de pessoas, eram palavras de pessoas que tinham dado certo. Então eram lições, sermões, palpites, conselhos. Muitos conselhos de pessoas que tinham recebido essas palavras de outras pessoas. E aí que está o problema. Com as palavras vêm as dúvidas, e com as dúvidas vêm os medos, todos acumulados. Eu percebi que para eu assumir esse nariz, para eu chegar onde eu gostaria, eu deveria escolher quais seriam as minhas dúvidas para chegar à conclusão, quais seriam esses medos, e aí sim, duvidar de todos eles. E se eu mudasse o mundo a cada rima, será que o futuro também mudaria? E se Einstein fosse lá de Hiroshima, a bomba ficaria só na teoria? E se Dalai Lama fosse Che Guevara, monges barbudos fariam uma revolução? Mas e se Che Guevara fosse Dalai Lama, Fidel se renderia à meditação? E se eu disser que sim, você pode escolher e ser o que você quiser. Oh, 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 oh. E se eu disser que sim, você pode escolher e ser o que você quiser. O que você quiser. Se Jim Morrison fosse Bill Gates, faria o próprio site para lançar os seus singles? Mas e se Bill Gates fosse Jim Morrison, teria uma banda chamada The Windows? E se Bob Marley fosse Jesus Cristo, o Papa escutaria reggae de joelhos? E se Jesus Cristo fosse Bob Marley, seus olhos azuis seriam então vermelhos? E se eu disser que sim, você pode escolher e ser o que você quiser. Oh, oh, oh. E se eu disser que sim, você pode escolher e ser o que você quiser. O que você quiser. Esqueça teorias, monges, bandas, crenças, Alá, Siddhartha, Clapton ou outro deus qualquer, para realmente um dia fazer a diferença. E se você fosse apenas quem você é? Esqueça teorias, monges, bandas, crenças, Alá, Siddhartha, Clapton, outro deus qualquer. Pra realmente um dia fazer diferença. E se você fosse apenas quem você é? Se eu disser que sim, você pode escolher e ser o que você quiser. Você pode escolher e ser o que você quiser. Se eu mudasse o mundo a cada rima, será que o futuro também mudaria? E se Einstein fosse lá de Hiroshima, a bomba ficaria só na teoria? Esqueça a teoria. Você pode escolher e ser o que você quiser.
o que você quiser. Vamos mergulhar. Por muito tempo eu confundi nessa história de ser quem eu escolhi, eu confundi satisfação com conformismo. Aquele papo que a gente chega, não, tá bom aqui, realmente tá ruim para todo mundo, não tá fácil para ninguém. Quem sou eu para pensar em sair dessa bolha, dessa limitação criada pelo limite que vem de fora? Não estou pronto, não sou bom o bastante, estou satisfeito. E quando a gente confunde, como eu falei, a satisfação com conformismo, a gente morre antes da própria morte, em vida. Eu tenho um grande professor nessa vida, nessa jornada, dessa busca por assumir esse nariz, que é o mar. O mar, para mim, um grande professor, porque se você estiver no mar e estiver nessa dúvida, se você está satisfeito, está conformado, você vai morrer literalmente. Então não tem esse meio termo, a gente tem que estar presente, tem que estar ali de fato. E aí vocês já repararam que ondas e lágrimas são feitas de água salgada? É porque cada um de nós leva um mar dentro de si, entre tempestades e calmarias. Ninguém está dizendo que é fácil, que é simples. Mas conseguir transformar tristeza em mar foi justamente o que me fez sair desse momento de dúvida, de morrer, como eu falei, antes da própria morte, de estar morto em vida por ter confundido conformismo com satisfação. E aí, esse professor me mostra que é preciso de fôlego para remar na volta, é preciso de fôlego para voltar a remar. O mar, o mar, o mar. O mar, o mar, o mar. É preciso remar. O mar ensina paciência aos que têm pressa, equilíbrio aos que já caíram, mas não deixaram de remar. Para ganhar o mar, é preciso perder o medo e manter o respeito. Mas é preciso remar. O mar ensina, é possível encontrar liberdade entre as suas correntes. Mas é preciso remar. O mar ensina, a maré de sorte só chega para quem um dia entendeu que os ventos sempre mudam de direção. E não deixou de remar, porque ninguém aprende a nadar na areia. O mar ensina, mas é preciso remar. O mar, o mar, o mar ensina, ensina a remar. O mar, o mar, o mar ensina, ensina a remar. Fôlego para remar. Fôlego para vencer a arrebentação, entender que isso não significa competir com o mar. Fôlego para receber o mar. Basta perceber a entrada, pedir licença e aí sim, ser recebido pelo mar aberto. Fôlego para lembrar que ondas e lágrimas são feitas de água salgada. Fôlego para transformar tristeza em mar. E se o caminho for longo, eu peço fôlego para remar na volta. Eu peço fôlego para voltar a remar. O primeiro a chegar, antes mesmo que o sol
sente o sol pela pele, faz parte, fazer parte do mar. Fôlego, para lembrar que ondas e lágrimas são feitas de água salgada. Fôlego, para transformar tristeza em mago. E se o caminho for longo, eu peço fôlego para remar na volta. Eu peço fôlego para voltar e voltar e voltar a remar. Tem uns desejos que a gente tem guardado que, falo por mim, por muito tempo eu tinha um desejo guardado, essa questão de assumir, o nariz estava ali trancado e eu não assumia para ninguém. Dificilmente eu falaria isso em voz alta naquele tempo. Eu acredito que cada um de nós deve ter alguma coisa ali que está aqui, sufocada por essa vontade de remar e está lá, esperando o momento a gente ter esse fôlego para botar para fora. Eu queria fazer uma brincadeira com a gente. Eu queria que vocês pensassem, porque por muitas vezes eu peguei esse desejo e guardei. Eu não queria que a gente fizesse isso agora. Eu queria que vocês pensassem nessa questão tão íntima que muitas vezes a gente consegue assumir só por espelho, ou nem por espelho, aquela coisa que está ali. Eu queria que vocês fechassem os olhos e pensassem nessa questão tão íntima de vocês, tão próxima, de onde vocês poderiam ou gostariam de estar, mas ainda tem essa distância, precisando de uma palavra, que é rema. Então eu vou repetir esse trecho dessa música e queria que a gente fizesse essa travessia junto, por perceber que muitas vezes tristeza é trecho, não é destino, é só preciso atravessar. Então, vamos fazer junto esse coro. Rema, rema, rema. Vocês Vem. Remem, rema. Fecha o olho, pensa no que vocês realmente querem e vamos atravessar juntos. Rema, 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 rema. É preciso remar. Rema, O mar ensina rema, rema. paciência aos que têm pressa, equilíbrio aos que já caíram, Rema, mas não deixaram de remar. Para ganhar o mar é preciso perder o medo e manter o respeito, mas é preciso remar. O mar ensina, a maré de sorte só chega para quem um dia entendeu que os ventos sempre mudam de direção e não deixou de remar, porque ninguém aprende a nadar na areia. O mar ensina. É por isso que eu peço fôlego para remar na volta, eu peço fôlego para voltar a remar. Muito obrigado. Em algum momento da sua vida você só precisou ouvir que tudo vai dar certo. Existem pessoas que nos trazem essa certeza, às vezes só com um abraço. E aí fica claro, quando essa pessoa que te traz esse fôlego que você precisa para atravessar, está do teu lado, e essa pessoa muitas vezes sabe dessa tua busca por assumir esse nariz, mas te ama, te aceita, independente do que esse nariz signifique para você. Sabe aquela questão que a gente diz, eu preciso tal coisa para ser aceita, essa pessoa te vê além, e não te diminui por isso, muito pelo contrário, enxerga quem você realmente é, independente de qualquer coisa. Isso, quando a gente conhece alguém assim, fica clara a diferença entre aquelas pessoas que nos atrasam para as pessoas que nos fazem perder a pressa. E aí tem um trecho dessa minha busca por assumir o nariz que eu realmente me escondi do mundo. E tem uma passagem sobre o poder da presença que diz assim: quando a gente se tranca no nosso mundo, precisando de uma força, e às vezes sem força nem para pedir, é muito bom receber aquela mensagem dizendo, calma, vai passar. Mas a que muda tudo é que diz, calma, estou passando aí. Então é essa pessoa que eu gostaria que a gente pensasse na nossa vida agora, essa pessoa que te aceita independente do que é o símbolo para você de ter chegado lá ou de estar satisfeito, enfim, essa aceitação incondicional, e é essa pessoa que está passando aí, mas pacifica na tua vida. A gente precisa muitas vezes agradecer e acha que
Não precisa, porque ela já sabe o que vai ter tempo. E perde a oportunidade do eu te amo em vida, o poder do eu te amo em vida. Eu queria que agora a gente fizesse um desafio. Vou fazer daqui também para não ficar só uma coisa na teoria. Eu queria que a gente pegasse o telefone agora e criasse daqui esse movimento onde a gente sim diz o óbvio, onde a gente desentala esse eu te amo da garganta e a recompensa vem da própria ação, não pensa como a pessoa vai receber. E quando você desentalar esse eu te amo da garganta, você vai dizer eu te amo, a pessoa pode se assustar, né? Vai dizer, o que houve? Aconteceu alguma coisa? Não tem isso? O que foi? Quer um pix? Tem essa coisa? Não, eu só quero desentalar, eu quero realmente, como eu falei, me utilizar do poder do eu te amo em vida. Então fiquem à vontade agora, mandem essa mensagem para quem vocês... E se a pessoa estiver do lado, pelo amor de Deus, olha no olho, agradece, diz que ama. Eu vou fazer Eu Te Amo em Vida no palco. Metade dos meus amores estão tudo aqui espalhado pelos palcos aqui. Então eu queria dizer, Mima, cadê a Mima? Levanta o braço, amor. Te amo. Ela não levantou, né? Ah, tá ali? Te amo, amor. Adrine, levanta esse braço. Te amo, minha irmã. Diego, cadê o Diego? Te amo, meu velho. Obrigado por vocês me amarem, independente do meu nariz. E esse é o momento para quem trouxe aquele amigo, aquela amiga, né? De repente, né? Quem sabe é o que faltava, aquele crush, aquela coisa. Agora eu vou abrir meu coração aqui também. Ana, estou aqui em São Paulo, no show do Reverb, tão esperado. Sente só essa galera. Eu só estou aqui porque você está comigo. Muito obrigado pela companhia nessa vida. Eu te amo. Muito obrigado. Há quem me pergunte se eu faço isso para provar que eu estou trabalhando. Mas enfim, essa música se trata disso, de agradecer. Sempre distante, sempre atrasado, nem vi o tempo passar por mim. Eu tava preso no meu passado, mas só pensava em chegar no fim. A minha pressa perdeu sentido, prefiro andar sem sentido algum. A gente junto, mesmo perdido, encontra os sonhos de cada um. Eu só precisava ouvir, tudo vai dar certo sim. Sempre confiei em você, pode acreditar em mim. O mundo todo é nosso porque meu mundo tem você. Com você eu percebi que valorizar quem nos tira a pressa é entender que a vida passa muito rápido pra gente perder tempo com o que não vale a pena. E isso talvez não me faça chegar antes aonde eu sempre quis, mas a cada passo me dá a sensação de que eu já cheguei, porque é exatamente ali que eu gostaria de estar, a cada passo. E se eu me perder, tudo bem, porque a pergunta não é pra onde, é com quem. Eu só precisava ouvir, tudo vai dar certo sim. Sempre confiei em você, pode acreditar em mim. O mundo todo é nosso porque meu mundo tem você. E quando eu perguntei, pelo menos você acredita em mim? Você me deu um abraço como quem diz, a gente tá junto, já não é o bastante? Aí eu vi que aprender a curtir o caminho não deveria ser um conselho, deveria ser um convite. Vamos juntos, nas coisas mais simples, tipo quando você me chama pra passear com os cachorros, daquela bagunça, coleira embaraça, a gente vai arrumar e quase se abraça. E o seu abraço já é o bastante. Eu sou, tudo vai dar
mundo tem você. Quem recebeu resposta aí? Tô curioso. De susto, achei que tinha ido embora. Lembrei desse momento. Tem uma coincidência forte na nossa vida aqui, desse duo aqui que se conhece há um bom tempo. Nossos maiores apoiadores dessa carreira, dessa busca pelo nosso nariz, certamente eram nossos pais. Tem uma coincidência grande que o meu pai gostaria de ter sido músico, cantor, e via no Thiago assim, era um fãzaço do Thiago assim. E o meu gostaria de ser poeta, e via no Alain. E os dois eram advogados. Os dois, o meu pai seguiu o plano B dele, que era advocacia, e tem essa Meu questão. pai também. Mas tem uma coisa que me machuca muito, é que eu não pude me despedir do meu pai. Meu pai faleceu 3 meses antes da minha filha chegar. E foi aquela confusão, foi início da Covid, ele era 2020, ninguém sabia o que fazer direito, ele foi um dos primeiros que pegou assim. Eu sempre penso nessa questão de mandar mensagem para quem, por quê, eu sempre penso no próximo Natal, se aquela pessoa não estiver ali. E por muito tempo a nossa mesa, naquela mesa tinha o lugar esperando quem não vem. E aí, eu lembro que quando ela estava naquela situação, que parecia um pesadelo de não saber direito como é que ele estava, não estava, tinha uns momentos que eu podia ainda falar com ele. Eu lembro que eu mandei uma mensagem para ele, não tive resposta, mas enfim, a única pessoa que pôde ir até lá, conversar com ele, que a gente estranhou muito, ninguém podia entrar no hospital, mas chamaram a minha mãe para ir lá. O médico liberou e a gente pensou, liberou. Eu lembro que a minha mãe pôde então dar esse abraço, não sabendo do que se tratava. Ela falou que abraçou, fez uma oração e correu uma lágrima. E a enfermeira falou, não, isso é o colírio que a gente botou, mas a gente tomou como recebi esse abraço, essa oração, essa despedida. E eu não consegui me despedir. Eu lembro que eu mandei uma mensagem para ele, repito, ficou sem resposta, mas eu falei, pai, fica tranquilo, eu te amo. No próximo Natal, meu pai também não vai estar aqui. E tá tudo bem, faz parte da vida, todo mundo parte. Mas o que me dói também é não ter conseguido me despedir. Faltando uma semana para ele vir me visitar em São Paulo, que fazia tempo que a gente não se via, ele foi atravessar a rua, um ônibus veio e acabou. Naquela mesa ele sentava sempre O meu pai tinha um e sonho, dizia sempre o que é viver melhor. ele queria ser cantor. Naquela mesa ele contava história Quando ele abriu os olhos, que hoje na memória eu guardo e sei de cor. muito tempo passou. Naquela mesa ele juntava a gente, Hoje, quando ele canta, contava contente o que fez de manhã. sua voz é contida E nos seus olhos era tanto brilho, pelo nó na garganta, quem mais que seu filho? pelo rumo da vida. Eu virei seu fã. Ele deu um conselho, sonha meu filho, Eu não sabia que doía tanto. mas sonha acordado, Uma mesa num canto, uma casa e um jardim. para quando olhar no espelho, Se eu soubesse o quanto dói a vida, não enxergar o essa passado. dor tão doída não doía assim. Sonha meu filho, mas sonha acordado, Agora resta uma mesa na sala para quando olhar no e espelho, ninguém mais fala do seu bandolim. não enxergar o passado. Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá doendo em mim.
E hoje sou eu quem falo, canta, meu Pai. Tudo que você fez já me mostrou como se faz. Eu já entendi que o tempo não volta, nem olhando para trás. Canta, meu Pai, mesmo aí de cima, eu te escuto e não me sinto a sós. Canta, meu Pai, porque foi te ouvindo cantar que eu encontrei minha voz. E nos seus olhos era tanto brilho, que mais que seu filho, eu virei seu fã. Para quem tem o coração repleto de boas lembranças, saudade não é falta, é companhia. Porque a gente não perde quem vive na gente. Por isso que eu digo, feliz de quem sente saudade, porque é sinal de que um dia dividiu a felicidade que sentiu. Feliz também de quem deixa a saudade, porque se daqui não se leva nem metade, só o que foi nosso de verdade é o que ficou no outro quando a gente partiu. Será que viver e colecionar saudades até deixar? E se a saudade fosse bem-vinda, será que entraria sem bater? De qualquer forma eu mentiria se eu dissesse que não vai doer, ou que logo vai passar. Eu levo teu sorriso guardado, só pra sorrir quando lembrar de você. Eu levo em mim o que não esqueço e vivo sem medo de te perder. Pra quem não perde a esperança, mesmo que seja na lembrança, encontra uma razão pra viver. Sim, eu mentiria se eu dissesse que não vai doer, ou que logo vai passar, porque o tempo da dor é o passado. É a despedida sem aceno, é o telefone sem recado, é o ainda que não passa, e ainda que não tenha mais nada, encontra um espaço só para deixar aquele sorriso guardado, fazendo do peito um lugar pequeno, deixando o coração enorme, apertado, mas vivo. Vivo, e qual o motivo? É só pra tristeza entender que já não tem onde ficar, porque já me tirou o chão. Então foi na memória que eu encontrei um lugar para morar. Eu levo teu sorriso guardado, só pra sorrir quando lembrar de você. Eu levo em mim o que não esqueço e vivo sem medo de te perder. Às vezes, o que resta é aprender a viver de lembranças para não morrer de saudade. E mesmo que a vida me leve tudo, não vai levar nem a metade, porque eu levo em mim o que eu não esqueço. E assim, toda perda é um recomeço. Para não te perder, eu levo teu sorriso guardado só para sorrir quando lembrar de você. Pra quem não perde a esperança, mesmo que seja na lembrança, encontra uma razão pra viver.
Estava na nossa história, né? Do nariz. Eu lembro que quando meu pai morreu, eu pensei em desistir. Pensei, por que eu estou fazendo isso? Será que eu não estou querendo corresponder àquele sonho? Até que eu percebi que, por mais parecidos que sejam os caminhos, cada um tem que fazer o seu. E aí, é engraçado nessa busca, nessa caminhada do nariz, como é fácil, né, olhar para trás, procurar desculpas, culpados. E quando a gente passa a agradecer as antigas gerações, para agradecer os que vieram antes, porque cada um fez o que pôde com as possibilidades que tinha, a gente devolve aquele bastão de frustrações sem mágoa, sem rancor, porque, repito, cada um fez o que pôde com as possibilidades que tinha. E quando a gente passa a honrar essas antigas gerações, a gente corta o cordão umbilical das frustrações. E isso é dar à luz à própria vida, é renascer para a liberdade. Isso é um alívio imenso. E por muito tempo, quando eu percebi que eu estava, não, é por mim, esse sonho é meu, não estou aqui para corresponder à expectativa de ninguém ou para completar a trajetória de ninguém, cada um tem o seu caminho, eu teria que fazer o meu. Eu percebi que talvez a maior saudade que a gente pode sentir na vida é de si mesmo, já perceberam? A gente esquece quem a gente é, esquece o que a gente está fazendo aqui, o que a gente estava buscando mesmo. Repito, olha para trás, encontra aquele culpado, aquela desculpa que eles deviam isso, deviam aquilo. E essa saudade que eu tinha de mim, eu lembro um dia olhar a foto do meu crachá e não me reconhecer. Eu lembro que eu estava sorrindo nessa foto. Eu nem sei se eu posso chamar de sorriso, era quase como isso, é um rosnado, assim, Ai, cara. Hoje eu chamo, sabe de quê, gente? Eu chamo de sorriso de emergência. Aquele sorriso que você quer dizer sim para si, para a vida, e não sai aquele sorriso, sabe? Você precisa dizer não, se impor, não sai. Você quer desentalar um eu te amo, um sentimento da garganta, não vem, sai quase um pedido de ajuda. Esse sorriso falso de emergência não foi por ele que a minha criança não se reconheceu. Quando ela olhou, quando ela veio me visitar e eu me vi naquela foto com aquele sorriso, ela não se reconheceu pela insatisfação que eu trazia no olhar. E essa não tem disfarce. Não tem, porque vem de dentro, que é exatamente onde a nossa criança mora. É isso, gente, o olhar é o parâmetro, é o ponto de vista da sinceridade de como vai você. Sim, nossos olhos refletem como nossa criança nos vê. E se a criança que você foi um dia viesse te visitar, será que ela se reconheceria? Ai, a criança que eu fui um dia hoje veio me visitar, mas não se encontrou em mim, mas não se reconheceu. Ai, a criança que eu fui um dia hoje veio me visitar, com mentiras por aí que a gente se perdeu. Desaprendeu a sorrir, foi. Desaprendeu a sorrir, é. Quem te ensinou a desistir? Quem te ensinou a desistir de ser o que você quiser? De ser o que você quiser. De ser o que você quiser. A criança que eu fui um dia mora dentro desse adulto que eu me tornei. Na mesma gaveta onde eu guardo os para de sonhar, leva a vida a sério. E ela representa tudo que eu quis ser um dia, mas parei de sonhar e levei a vida a sério. Sim, exatamente como me disseram para fazer. Mas ao contrário de mim, ela nunca desiste, ela insiste em me fazer sorrir. Essa criança não marcou hora na minha agenda lotada de desculpas, não pediu licença, simplesmente abriu a porta e veio me visitar. E como quem fala, ei, você não tá mais de castigo, ela me olhou e disse a coisa mais séria que eu já ouvi. Você quer brincar comigo? Desaprendeu a sorrir, foi. Desaprendeu a sorrir, é.
Quem te ensinou a desistir? Quem te ensinou a desistir de ser o que você quiser? E desaprendeu a sorrir, foi. E desaprendeu a sorrir, Quem te ensinou a desistir? Quem te ensinou a desistir de ser o que você quiser? De ser o que você quiser. 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 Muito obrigado. Filma. Você sabe que essa criança que eu fui um dia ganhou uma grande melhor amiga que me fez traçar essa jornada em busca do glorioso nariz com mais leveza. Essa minha criança ganhou uma amiga chamada Serena. E como eu falei, eu passei a levar as coisas que antes, por exemplo, quando eu tenho aulas com a Ana e com a Serena, né? Por exemplo, antigamente assim, eu era aquela coisa, caiu, levanta, bora, caiu, levanta, e falava para ela, passava para ela, vamos filha, caiu, levanta. E a Ana é outro mundo, a Ana falou, o fantástico mundo de Ana, aquela coisa, calma, paciência, gentileza. E um dia estava só a Ana e a Serena, e aí a Serena tropeçou, caiu, e ela falou, mãe, como é que o pai fala mesmo? Caiu, e a Ana falou, caiu, descansa. Ó, boa, né? Um bom ponto. Lembro outra coisa também, cara, que a Serena não come carne, a Serena é vegetariana. Lembrei disso agora, uma vez a gente estava no balé, assim, um pouquinho antes de entrar, rolou um lanche, assim, fala, quer um pastel? Ela não come carne. Pô, virou um ET, assim, não come carne. Uma amiga, quê? Não come carne, aquela coisa. E quando ela virou esse ET, assim, a mãe da amiguinha, que deu aquele susto, ficou um pouco constrangida, sabe como é que é? A gente quer remediar, E aí ela deu uma explicação que eu geralmente era porque sim, porque não, e essa mãe veio e falou, não, minha filha, a gente tem que respeitar, porque cada um tem a sua filosofia de vida. E eu falei, pô, né? Olha aí, Ana, tem que aprimorar esse porque não, né? Porque assim, cada um tem sua filosofia de vida. Ela falando para a filha dela, você, por exemplo, você dorme cedo, a Serena não come carne. Eu falei, pô, e ela, tá bom. Aí chegou o horário, saiu correndo falando, a Serena não come carne, Aí chegou na professora assim, professora, a Serena não come carne. Professora, por quê? Nem deu tempo de responder, ela falou, ela não come carne porque ela dorme cedo. Então às vezes é isso, é perceber que levar a vida a sério não significa perder a graça. Esse é o resumo da história. E a gente fez uma homenagem a essa amiga que apareceu nesse caminho, trazendo leveza para assumir esse nariz. E esse poema essa música se chama Bailarina, e diz assim: Ei, bailarina, eu já disse que te amo hoje. Eu já disse que te amo hoje. Ei, bailarina, eu já disse que te amo hoje. Eu já disse que te amo hoje. Ei, bailarina, eu já disse que eu te amo hoje. Eu vim de longe só para te ver dançar. Cheguei agora de um lugar chamado passado e confesso que já estava acostumado e até me sentia à vontade por lá. Era um local, pelo menos conhecido, quase confortável, quase dolorido. A tristeza quase não era frequente, mas a alegria também quase não era comum.
E esse é o perigo do quase. A gente se acostuma a não estar por inteiro em quase lugar nenhum. Ei, bailarina, eu já disse que eu te amo hoje. Eu tô presente só para te ver crescer. Primeira fila, para ouvir de perto cada risada. E como quem já não pede nada, mas recebe porque aprendeu a agradecer. Ei, bailarina, eu já disse que te amo hoje. Eu já disse que te amo hoje. Que amor é esse que não busca nada fora, que ignora cargos, likes, resultado? Que amor é esse onde a única posição que importa é se você está ao seu lado? Que troca seu carro pelo seu colo, sua hora extra pelo seu horário livre, sua roupa mais cara por uma fantasia improvisada, e mostra que tudo que realmente vale, às vezes, não custa nada. Ei, bailarina, eu já disse que eu te amo hoje. Eu vim de longe só para te ver dançar. Eu tô presente só para te ver crescer. Eu te agradeço por me ensinar a perceber que a única forma de se ter amor é ser. Eu te amo. Ei, bailarina, eu já disse que te amo hoje. Eu já disse que te amo hoje. Hoje. Muito obrigado. Vamos fazer uma brincadeira. A Serena não pôde estar aqui hoje, porque amanhã vai ter uma apresentação das guerreiras do K-pop. Quem sou eu para competir com os Sala Boys, como é que chama? Quem sabe? Prioridades, né? Prioridades, justo. Mas eu queria fazer uma brincadeira para a gente mandar para ela. Eu queria que a gente cantasse esse refrão, que é um presente. Cantar junto e vamos acender a lanterninha que ela adora. Vai, faz o vagalume. Pode ser, a gente pode fazer o vagalume para a Serena. E cantando esse refrão. Vamos nessa? Que diz assim... Vou filmar e mandar para ela. Saja Boys, lembrei para quem estava na dúvida. Ei, bailarina, eu já disse que te amo hoje. Eu já disse que te amo hoje. Hoje. Vocês aprenderam? Fala então. Ei, bailarina, eu já disse que te amo hoje. Eu já disse que te amo hoje. Hoje. Agora mais uma. Eu já disse que te amo hoje. Hoje. Muito mais reverb que guerreiros K-pop. Nesse trajeto, você sabe que eu roubei uma frase dessa bailarina. Uma vez ela chegou e falou: pai, é verdade que a gaiola serve para proteger o passarinho? Pai, é verdade que a gaiola serve para proteger o passarinho? Pensei, verdade. Protege ele de tentar voar e se perder, passar vergonha, passar ridículo. Protege da morte, que vai chegar de qualquer jeito, mesmo tendo uma vida inteira trancada no peito. Porque a pior prisão é que se fecha por dentro. E para quem escolhe não voar, a grade não limita, consola.
Tem gaiola que é escolha e tem escolha que é gaiola. Aí eu percebi que nessa trajetória, nesse ponto dessa busca, eu ainda era aquele passarinho, seguro dentro de uma gaiola aberta. E aí, preso por aquele rancor, aquela raiva, aquelas palavras que tinham me dito, aquelas pessoas, aquelas situações, achando normal conviver com essa mágoa, com esse rancor, que é assim mesmo, aquele culpado, aquela vez que ele falou aquilo estava guardado, eu precisava que ele se arrependesse, e ali, preso na minha gaiola aberta, sem perceber até quando eu iria conviver com aquele vazio que vem do espaço imenso que a mágoa ocupa. E aí, para sair dessa gaiola, para me libertar, tem uma pequena chavezinha que muda quando a gente percebe que a culpa pode estar no outro, mas o perdão está sempre na gente. Você não consegue perdoar alguém porque ele não se arrependeu. Eu espero que você não se arrependa pelo tempo que perdeu. Porque se for parar para pensar, são coisas diferentes. A culpa pode estar no outro, mas o perdão está sempre na gente. Peso de pluma de algodão, leve por não levar. Deixa o passado onde está, não leva mais pesar. Perdi o medo do perdão, sem culpa nem culpar. Fiz do agora meu lugar, minha oração. Eu não estou dizendo que é fácil. Às vezes é mais difícil perdoar do que pedir desculpa. Só que talvez seja esse o desafio: resolver ou se curar do que te machuca. Até quando você vai conviver com esse vazio que vem do espaço imenso que a mágoa ocupa? E por mais que pareça papo de monge, tem pessoas que é melhor você se afastar do que mandar para longe. Porque a melhor resposta é a consciência tranquila. Então tire o peso das suas costas e quando partir, não leve o passado na mochila. Sinto muito, me perdoa. Eu te amo, eu te agradeço. Sinto muito, me perdoa. Eu te amo, eu te agradeço. E por mais que pareça papo de monge, tem pessoas que é melhor você se afastar do que mandar para longe. Porque a melhor resposta é a consciência tranquila. Então tire o peso das suas costas e quando partir, não leve o passado na mochila. Sinto muito, Me me perdoa. perdoa. Eu te amo, Eu te amo. eu te agradeço. Vocês Muito agora, obrigado. cantem comigo. Sinto muito, me perdoa. Me perdoa. Eu te amo, eu te agradeço. Muito obrigado. É isso, liberdade. Liberdade não tem volta. Quando eu finalmente assumi o meu nariz de poeta, eu ainda lembrava, esses dias a gente estava conversando, eu ainda lembrava, quando finalmente assumi, eu lembrava daquela fase, a gente estava falando disso, daquela borboleta que voa abaixo, porque ainda está levando o casulo nas costas, sabe? Vai que precisa. Aquela coisa de estar sempre pronto para voltar, ou não ter dado esse pulo de fato.
Aí, como repito, quando finalmente assumi esse nariz de poeta, percebi que de fato não tem volta, e às vezes não ter para onde voltar é a única forma de parar de chamar um casulo de lar. Quando perder o medo de mudar, encontro meu lugar sem querer. Quero mudar o medo de lugar, até não encontrar, até perder. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu já usei gravata e até um tupete. Eu joguei fora o meu trompete e os discos do Alceu. Eu já ganhei emprego e perdi o sono, correndo atrás de um sonho que não era meu. Mas hoje eu larguei tudo e virei poeta. Eu não quero ser atleta, nem médico, nem juiz. Eu moro numa ilha e tô me acostumando. Pra quem nasceu chorando, até que eu tô feliz. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Pra mim não faz diferença se há alguém na vida. Eu prefiro fazer diferença na vida de alguém. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Pra mim não faz diferença se há alguém na vida. Eu prefiro fazer diferença na vida de alguém do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, sobre o que é o amor, sobre o que eu nem sei quem sou. Eu já mudei de ideia e de endereço, e quase que enlouqueço tentando ser normal. Eu já quis mudar as coisas me enganando, essa metamorfose ambulante, apenas reclamando e agindo sempre igual. Mas já faz um tempo eu larguei tudo e virei poeta. A grande descoberta foi ser o que eu sempre quis, e tentando ser o mesmo, mesmo sempre mudando. Essa metamorfose ambulante. Pra quem nasceu chorando, até que eu tô feliz. Essa metamorfose ambulante. Entenderam? Canta comigo vocês agora. Essa metamorfose ambulante. Volta aí, meu poeta. Eu sou assim, a minha alma é de criança. Cai uma estrela e ainda faço o meu pedido. Eu sonho alto, mas a minha fé alcança. Essa metamorfose E ambulante. tudo muda depois de ter conseguido. Muito obrigado. Muito obrigado por estarem com a gente nessa travessia, nesse momento de assumir o nosso nariz. Muito obrigado pela companhia. Eu preciso agradecer esse movimento chamado Reverb Poesia. A gente criou há uma década, ano que vem a gente comemora isso. Mas preciso agradecer a Polo Palestrantes, preciso agradecer ao Fábio Tume pela parceria, por terem viabilizado isso. Muito obrigado à galera da Polo que está aqui. Fábio, pelo fechamento. A cada um que veio, a galera do teatro que nos recebeu tão bem, toda a equipe. Muito obrigado pela companhia de vocês. E a gente estava lembrando, a última vez que a gente esteve aqui em São Paulo para um show aberto,
que a gente faz muito evento e palestra, coisa em show aberto, recebendo vocês, trocando cara a cara, se faz 6 anos. Então, a gente encerra aqui o show e volta próxima vez que alguém disser mais um, sei lá. Eu trouxe a família inteira aí, né? Vai, família, vamos! Divirtam-se, levantem, dancem, cantem. Eu nasci com a maldição de ser feliz. Quem sabe canta. Eu só queria ser normal. Sorri só quando dizem X. Procurei alguma cura pra esse mal, mas percebi que a maldição estava mesmo em ser normal. Logo no nascimento já era visível, e para um pai tão sério aquilo era horrível. Um filho nascer palhaço não foi razão para festa. Mas que cabelo estranho, que nariz é esse? Depois adolescente mandaram que escondesse, com uma espinha falsa bem no meio da testa. E ele fez o seu papel, foi sério o tempo inteiro, só dava risada trancado no banheiro. Ganhou uma maleta e partiu atrás de emprego. Lá foi nosso palhaço vestido de adulto, com cara emburrada e linguajar tão culto, mas falar em alegria pra ele era grego. Com diplomas e um currículo em seu repertório, chega ao circo de horrores chamado O Escritório. Lá a sua fantasia é mais uma entre tantas: o domador enjaulado que mata um leão por dia, o malabarista desequilibrado fazendo acrobacia, a engolidora de sapos com nó na garganta, a tiradora de facas com a língua afiada explica a regra do jogo. Ninguém encontraria o chefe, porque ele cospe fogo. Mas aparece o ilusionista anunciando a sexta-feira, e o palhaço, que perdeu a alegria procurando se encontrar, leva no peito um sorriso estampado no crachá. Eu nasci com a maldição de ser feliz. Eu só queria ser normal. Sorri só quando dizem X. Procurei alguma cura pra esse mal, mas percebi que a maldição estava mesmo em ser normal. Muito obrigado, gente. Uma boa noite a todos. Denis, Fábio, estamos juntos. Muito obrigado. Até a próxima. Estaremos lá embaixo. Quem quiser trocar uma ideia, bater foto, a noite é de encontro. Então nos aguardem. Já já chegaremos lá. Agradecimentos a Boali, Helva, Aircam, Polo Palestrantes, o Denis, né, queridão? A produção da Polo Entretenimento, a nova divisão da Polo Palestrantes. O Reverb tá lá, tamo junto. que vão fazer fotos no hall de entrada e tem livro à venda aí, pessoal. Então, divirtam-se. A gente já se Boa encontra noite. ali na frente. Até a próxima, de verdade. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Valeu! Volta. Vamos fazer aquela foto com todo mundo. Volta.